Audio Jungle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Dilgueriel, apresentador, e hoje a gente vai conversar com a doutora Roberta Frota sobre os temas da endocrinologia, especialmente sobre a tireoide. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. E me conta, antes de tudo, por que a senhora quis ser endocrinologista? Essa é uma pergunta interessante. Assim, eu resolvi ser endocrinologista no segundo ano da faculdade. Assim, Cedo assim. nenhum dos meus amigos ainda sabia, mas quando eu comecei a ter aula de fisiologia, eu me interessei pela endócrina. Assim, a endócrina é uma especialidade que tem muito de fisiologia e eu comecei a ver aquele monte de explicações, né, que eram coisas novas para mim, lógico, eu estava no segundo ano da faculdade e comecei a ver todo o funcionamento do sistema endocrinológico e aquilo me encantou. Então, desde aquela época eu já sabia que eu seria endocrinologista e não tinha segunda opção. Na época, Não tinha nada. quando eu fiz residência, na época, a gente tinha, diferentemente de hoje, porque hoje você presta a clínica médica e depois presta novamente para uma especialidade clínica. Na minha época, quando eu prestei, a gente fazia clínica médica e pela classificação dos residentes, a gente escolhia a especialidade. E eu me lembro que, na época, o coordenador da residência falou: Dá, quais são as suas opções? Eu falei: endocrinologia. E a segunda opção? Eu falei: não tenho. Falei: se você não conseguir? Eu falei: não sei, não tenho, mas felizmente deu tudo certo. E a gente tava até conversando, brincando um pouco antes, que a gente às vezes fala, no final de ano, numa festa, gente, eu engordei por conta da tireoide. É verdade isso? Que a Não, gente... A tireoide é outra coisa, coitada da tireoide. Na verdade, a gente engorda por causa da boca, né? Porque a gente come mais do que precisa. O fim do ano é uma época diferente, que a gente sai do nosso ritmo habitual, acaba fazendo menos exercício, acaba comendo mais, bebendo mais. Tá mais relaxado, não se preocupa tanto com isso, né? Mas não é a tireoide, assim. Muitos pacientes chegam ao consultório falando: ai, doutora, eu engordei, acho que eu tô com problema na tireoide. E é uma minoria total, né, dos pacientes que realmente vão ter ganho um pouco de peso por causa da tireoide. Mas o que que a tireoide ela faz? Que a gente Não é põe, que. pega ela de Cristo e... Coitada, da tireoide. Não é que ela faça a pessoa engordar. O que acontece é que a tireoide ela é responsável, ela está envolvida com uma série de reações metabólicas no organismo, né? E ela, quando ela não está funcionando bem, que é o caso do hipotireoidismo, ela leva a uma lentificação do metabolismo. Então a pessoa tem uma certa dificuldade em perder mais peso. Não é que a pessoa vá ganhar 10 quilos de repente porque está com hipotireoidismo. Ela vai ter uma oscilação de peso lá para 2, 3 quilos no máximo, que é por uma lentificação do metabolismo. Não é que faz ganhar gordura, né? Que a ideia, eu acho que muitas pessoas têm, é que a tireoide faz aumentar a gordura do corpo, assim, do nada. Não é isso. É que o gasto metabólico, o gasto energético fica menor no hipotireoidismo. E tem relação também com atividade física, essa lentificação? Tem, às vezes a pessoa fica, se a alteração for muito importante, se o hipotireoidismo for assim, bastante exuberante, a pessoa fica com um certo cansaço, um certo desânimo, o rendimento no exercício cai. Então, eu sempre pergunto isso para alguns pacientes que estão ali com um quadro de hipotireoidismo e que a pessoa costuma fazer atividade física, eu até pergunto, falar, você acha que caiu o seu rendimento? Quer dizer, você está aguentando fazer menos atividade física? Mas isso só quando realmente a alteração é importante. Se for uma alteração leve, não costuma acontecer. Mas se o hipo dá uma lentificação do metabolismo, então quer dizer que o hiper, então, a pessoa fica magricela. A pessoa emagrece. O hipertiroidismo leva a uma perda de peso. Por quê? Porque acelera o metabolismo. Mas junto com a perda de peso vem uma série de outros sintomas, né? Então a pessoa fica agitada, nervosa, não dorme, ela fica acelerada. Pode ter palpitação, tudo isso, sudorese, um calor excessivo. Então por quê? Porque a taxa metabólica está toda exacerbada. Então a pessoa perde peso. Mas o inconveniente nessa situação é que perde não só gordura, mas se o hipertiroidismo, desculpa, tiver muito exacerbado, perde massa muscular também. E pode confundir com uma crise de ansiedade, por exemplo? Pode. O hipertiroidismo, sim.
Porque o hipertireoidismo ele vai agir através do nosso sistema adrenérgico, né? Adrenalina, as catecolaminas, que são substâncias que a gente produz e que fazem todo esse quadro de agitação. Então, pode confundir com síndrome do pânico, com uma ansiedade importante, e aí cabe ao médico que estiver atendendo o paciente fazer essa diferenciação, né? Então, se a pessoa com o hipertireoidismo ou escutou que emagrece, né? Então, aqueles ratos de academia, eles já estão. Nossa, qual que é o nome do remédio para eu tomar? As pessoas devem tomar esse remédio? Não Tem devem. consequência? Tem, é contraindicado totalmente. Então, assim, qualquer indivíduo que queira tomar um remédio para emagrecer, não vai usar uma medicação hormonal, né? Então, no caso do hormônio da tireoide, ele só deve ser administrado para aquela pessoa que tem uma deficiência no funcionamento da tireoide. Então, eu não vou administrar um hormônio para alguém que não tem problema, déficit naquele hormônio. Então, é uma contraindicação absoluta usar hormônio de tireoide para emagrecer, porque, como eu falei, dá uma série de outras alterações. Então, a pessoa vai ficar agitada, vai ter insônia, vai ter tremor, sudorese, palpitação, e em alguns casos até arritmias cardíacas graves. Então, o indivíduo pode ter até problemas cardíacos sérios por uso dessa medicação. E o que é, assim, a pessoa vai usar, digamos, por um fim estético, para perder peso, mas ela vai perder gordura e massa muscular, e mais prolongadamente massa óssea também. Então, não deve ser usado. Então, fica esse recado aqui que não se usa hormônio da tireoide para emagrecer. O pessoal usa cada coisa, né? Tudo errado. É, e, por exemplo, eu já ouvi em alguns casos, alguns congressos, que a pessoa ela é obesa e ela tem algumas alterações hormonais, né? Por exemplo, especialmente questão de testosterona e de tiroide, de hormônios tiroidianos. Isso acontece mesmo? Qual que seria a relação? Então, na tireoide não tem relação, quer dizer, o indivíduo obeso ele não tem uma propensão maior a ter problemas de tireoide, né, doenças de tireoide, hipo ou hipertireoidismo, não tem relação com a obesidade. Como eu falei, a pessoa que tem o hipotireoidismo, ela vai ter um metabolismo mais lento e ela pode perder peso com mais dificuldade. Porém, na hora que você trata o hipotireoidismo, isso volta ao normal. Então, digamos, uma pessoa que tem hipotireoidismo e que está tratando, ela não tem dificuldade para perder peso, ela não vai mais engordar pela tireoide. Se estiver tratando e tiver tudo bem, os hormônios normais, ela voltou ao normal com o tratamento. Agora, em relação a outros hormônios, por exemplo, a gente vê isso especialmente em homens obesos, eles podem sim ter uma queda de testosterona pela obesidade. Por quê? Porque esse tecido gorduroso, né, o tecido adiposto, os adipócitos, o tecido adiposo, ele faz uma conversão, então tem uma enzima nesse tecido que faz uma conversão do hormônio masculino, da testosterona, para o hormônio feminino, que é o estrógeno. Então, o indivíduo que tem muita obesidade, o indivíduo do sexo masculino que tem uma obesidade excessiva, ele pode ter uma queda de testosterona. Mas qual é o tratamento para ele? É emagrecer, não é dar testosterona, entendeu? Se ele emagrecer, essa alteração volta ao normal, ele volta a ter a testosterona boa. E comentando mais disso, porque eu escuto muito em academia, assim, principalmente, né? Que acho que até por um viés da própria academia, não questão médica, né? Porque é meio que quase Sim, né? Pela qualidade científica, que você não deve ficar usando. sim. Mas que eles jogam esse viés de, nos Estados Unidos é mais liberado o uso de testosterona. Já ouvi algumas conversas de que tem os viés de, o cara vai em duas academias, uma o pessoal todo mundo forte, bombado, e a outra o pessoal mais gordinho. Eu vou no pessoal bombado, né, que eu quero emagrecer. Qual que seria a sua visão desse uso indiscriminado de hormônios para emagrecimento, fins É, estéticos? eu sou totalmente contra, como as sociedades importantes do mundo, assim, endocrinológicas também. Então, se você pegar a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Americana, Europeia, todas elas contraindicam o uso de testosterona para fins estéticos. Então, como eu falei antes, assim, você só vai usar um hormônio para alguém se esse hormônio estiver em falta para essa pessoa. Aí você pode me falar, mas o indivíduo obeso, ele tem falta de testosterona. Ele tem falta porque ele está obeso. Se ele emagrecer, ele deixa de ter essa falta. E assim, se eu pegar um indivíduo do sexo masculino e administrar testosterona para esse paciente, para essa pessoa,
que vai acontecer? Ele até vai ter um efeito benéfico ali de aumentar a massa muscular num período inicial, mas ele vai inibir a própria produção da testosterona dele. Então, assim, eu tô dando uma, uma maneira, assim, eu tô dando um hormônio para ele de uma maneira falsa, digamos assim, externa, né? Ele tá recebendo um hormônio exógeno, né? Que não é o dele, e ele deixa de fabricar o próprio. Então, eu tô prejudicando o organismo dele. Quando ele parar de usar essa testosterona, ele não vai produzir. Ele parou de produzir. Ele vai ter um hiato de tempo, que às vezes é longo, até voltar a produzir o próprio hormônio. Além disso, assim, os homens, que agora eu vou falar para dar uma assustadinha, né? Então, os homens que usam testosterona exógena por um certo período, eles vão ter, por exemplo, atrofia testicular. Vai ficar O pequeno lá testículo embaixo. fica pequeno, tá? Então, isso é um quadro que não é interessante, além de mexer com a fertilidade também desses homens, tá? Então, assim, é algo que é contraindicado e o uso da testosterona, além disso, tem outros inconvenientes. Pode alterar o perfil lipídico desses homens, então pode aumentar colesterol, aumentar a taxa de hemoglobina e hematócrito, então que não é interessante também, tá? Então, assim, não há uma indicação formal de nenhuma sociedade médica para o uso de testosterona para homens que não são hipogonádicos realmente. Óbvio que existem homens que precisam do uso de testosterona, mas esses homens têm alguma patologia que leva a isso. Não é esse contexto que você está me Sim, colocando da de... academia, né? E as mulheres? Elas têm indicação? Não, também não. Assim, existem casos muito excepcionais de mulheres que precisam receber testosterona. Então, uma queixa muito comum que se fala que a mulher está com diminuição de libido, então precisa usar testosterona para aumentar. Não é uma indicação formal também. E, assim, mulher tem testosterona baixa mesmo. Faz parte da vida do organismo feminino, né? Então, o valor de testosterona na mulher é baixo, porque a mulher não tem testículo. Então, quem produz a testosterona são as adrenais. As adrenais produzem uma quantidade pequena de testosterona. Na hora que eu administro testosterona para essa mulher, ok, ela até vai ganhar massa muscular, mas ela vai ter irregularidade menstrual, ela pode ter engrossamento da voz, acne, então começar a ter espinhas, aumento de pelos e, em alguns casos, até algum tipo de calvície. Começa a ter as entradas aqui no cabelo com um perfil mais masculino. Então, assim, cá entre nós, eu acho que não vale a É, pena. fica com o cabelo motel, uma entrada, uma saída, não é legal. É. Fica com a entrada no cabelo, com voz grossa e com espinha e pelo. Uhum. Quer dizer, não há essa indicação do uso de testosterona em mulheres também, tá? Perfeito. E, por exemplo, voltando um pouco pra tiroide, que às vezes a gente escuta as pessoas, eu tenho um nódulo da tiroide, já fica com desespero. O que são esses nódulos na Então, tiroide? nódulo na tireoide também é uma coisa que a gente vê muito hoje, porque os nódulos, se a gente pegar uma população de adultos ao redor de 50 anos, por exemplo, e fizer ultrassom de tireoide, metade dessas pessoas vai ter algum nódulo de tireoide. Então, assim, é muito frequente. Sendo que quase todos esses nódulos, então mais de 95% desses nódulos são benignos. Então, a maioria das pessoas que têm nódulo da tireoide não precisa se preocupar, porque não deve ser nada importante. Porém, precisa passar no médico para que isso seja melhor avaliado. O melhor profissional para ver isso é o endocrinologista mesmo. E aí o endocrinologista vai triar se existe realmente alguma preocupação com aquele nódulo ou não. Então, o que a gente precisa? Quando chega para mim uma pessoa falar, eu vim por causa de um nódulo de tireoide. Então, qual é a minha preocupação? É saber se aquele nódulo tem algum risco de se tornar maligno, né, um câncer de tireoide, ou não. A grande maioria não. Mas eu preciso saber quais são aqueles que podem expor essa pessoa a ter um câncer, né, um risco de um câncer, para poder tratar. Tá? Então é importante, se for detectado um nódulo, que procure um atendimento médico para ver se aquilo tem algum significado patológico ou não. Mas eu já alerto que assim, a grande maioria dos nódulos é benigno. Mas desses nódulos que acabam por não ser benignos, qual que seria a sua recomendação sobre os cânceres de tiroide? Então, os cânceres de tireoide, geralmente, eles têm uma evolução boa. Então, eles são cânceres bonzinhos, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar perto de outras neoplasias, o câncer de tireoide, ele tem realmente uma evolução boa, uma sobrevida bastante boa, muito grande, né? É,
a conduta mais aceita no mundo todo é que, feito o diagnóstico de um câncer de tireoide, é retirar a tireoide. Então, o paciente vai para um cirurgião, que é um cirurgião de cabeça e pescoço, vai fazer a tireoidectomia total e, em alguns casos, tem uma terapia complementar que é um radiodo. Não é quimioterapia, não é radioterapia, tá? E essa pessoa tende a evoluir muito bem. Existem alguns serviços no mundo que já estão fazendo a tireoidectomia parcial, quando os tumores são muito pequenos, mas a grande maioria dos casos tira a tireoide e a pessoa vai viver bem, só que ela, neste caso, ela vai ter que repor o hormônio da tireoide. Mas não, não vai engordar, né? Não Não vai vai engordar. engordar. Só vai engordar se não fizer nada direito. Se comer muito ou se, por exemplo, a pessoa não fizer a reposição hormonal adequada. Então, por exemplo, digamos, o paciente tem um câncer de tireoide, ele vai operar a tireoide, e daí o médico vai falar para ele: olha, agora você vai ter que, para o resto da vida, tomar o hormônio da tireoide. Porque ele não tem mais a glândula, então ele tem que tomar um remedinho que faz o papel da glândula. Mas é um tratamento simples, é um tratamento simples, barato, eficaz e não vai ficar gordo. Se tomar direito, não vai engordar. Mas às vezes acaba por confundir. Ele retirando a tireoide em si, ele vai ficar com algum problema ósseo? Não, se ele tirar a tireoide só e fizer a reposição hormonal de uma maneira adequada, não vai ter nada, vai ter uma vida normal, tá? Assim, a única recomendação é realmente que precisa tomar o remédio todos os dias. Então é aquela o remedinho que toma lá em jejum todo dia. Eu já falo para meus pacientes, deixa do lado da cama ali, acorda, antes de abrir o olho já tá tomando o remédio. E voltando um pouco, a gente estava comentando dos anabolizantes, né? Sim. O que que você vê como um problema, assim, e de recomendação para os jovens, né? Especialmente, porque acaba por ter alguma relação com algum transtorno de imagem, né? A Sim, questão do uso dos é, anabolizantes, né? Qual que é é. a sua mensagem para esses Não, jovens? eu me preocupo bastante, porque assim, primeiro que são alguns pontos aí que eu acho. Primeiro que as pessoas estão muito insatisfeitas com a própria imagem, né? Isso é algo preocupante, porque é vendido pela mídia uma imagem que é muito difícil de atingir, né? As pessoas são lindas, magras, jovens, maravilhosas, esportistas, ricas. Claro, porque as pessoas só postam o lado bom. Então, Assim, aquele indivíduo que fala, puxa, aquela pessoa ali é da minha idade, olha, tá linda, maravilhosa, magra, e eu tô aqui gorda, envelhecida. Então, não é assim, né? Ninguém posta aquele momento ruim. ninguém Então, posta o pé na bunda da não, vida. as pessoas só postam a coisa maravilhosa. Então é vendida uma ideia de que todo mundo tem que ser maravilhoso. E não é assim, né? E aí as pessoas estão indo atrás de eh, mágicas para ficar bem. E, infelizmente, uma das coisas que tem sido muito usada é hormônio. São esses anabolizantes para ficar forte, para ficar bombado. Eu, particularmente, nem acho isso bonito, mas tem muita gente que acha, né? E assim, como médica, eu me preocupo muito, porque isso está afetando a saúde dessa pessoa. Ela tá ali usando uma medicação que está interferindo com vários sistemas no organismo dela, né? Primeiramente, está inibindo a produção do próprio hormônio e está desencadeando uma série de fatores que podem não ser percebidos de imediato, mas a médio e a longo prazo isso vai trazer malefícios, né? Então, eu acho que a minha recomendação principal é assim: não usem alguma coisa apenas para fim estético sem saber quais são as consequências que aquilo vai trazer para o seu organismo. E o que é grave também é que a maioria dessas pessoas que usam essas substâncias em academia estão usando substâncias que não são prescritas por médicos, substâncias às vezes que não são vendidas para humanos. Então já vi vários relatos de uso de anabolizantes que são comercializados para animais, né, para cavalos, por exemplo. E infelizmente às vezes são prescritas por médicos mesmo, mas certifique-se antes de ir ao médico se esse médico realmente segue as Tem um se ele tem um registro. registro, se ele segue princípios éticos, princípios científicos, né? A medicina é uma ciência, a gente tem que se basear em coisas que já existem. Eu não posso sair inventando um tratamento por aí, né? Então, assim, é perigoso. A minha mensagem é perigoso. Então, assim, além de coisas que eu já falei, essas substâncias, os anabolizantes, eles sobrecarregam o fígado. Então, vira e mexe, a gente ouve uma mensagem assim: ah, fulano teve um câncer de fígado e morreu.
Por quê? Porque é uma sobrecarga enorme ao fígado desses indivíduos, né? Fenômenos tromboembólicos, então assim, trombose nas pernas também podem ser desencadeados por isso. Então, é complicado, assim, problemas de coração. Então, recentemente até ouvi, há um halterofilista jovem que morreu também de um problema cardíaco, teve uma morte súbita, mas aí você vê a foto do indivíduo, ele estava super hipertrofiado, né? Então, assim, ele estava usando realmente muita coisa. Então é triste, né? Você vê uma evolução dessa de um indivíduo jovem que teve uma morte ou uma doença grave por uma substância que ele nem deveria ter usado. Sim, e outro hormônio, além das testosteronas, que eu escuto falar bastante, é aquele hormônio de crescimento, né? O Sim, GH. GH. Ele consegue ser pior, melhor que a É testosterona? complicado também, porque o GH, qual é a indicação principal do GH? Crianças com baixa estatura, né? Então, crianças com déficit de crescimento. Adulto não vai crescer mais. Então, se o adulto, às vezes chega lá, para mim, um adulto lá de 20 anos que está uma estatura aquém do que ele gostaria e fala, gostaria de tomar hormônio de crescimento para crescer. Não vai crescer. Uma pessoa dessa idade já não cresce mais. Então, o uso em adultos também é muito restrito. Tá? O que, que a gente vê hoje? O uso indiscriminado, porque o GH, ele, em tese, né, diminui tecido abdominal, gordura abdominal. Mas ele traz um monte de outras consequências. Diferente da testosterona, não tem tanto essa sobrecarga do fígado, tal, a inibição da secreção endógena, porque no adulto a secreção de GH já é baixa mesmo, mas ele vai levar a algumas outras alterações. Então, essa pessoa que usa GH sem necessidade, ela pode, por exemplo, ter diabetes, ter pressão alta, problema de coração, problema nas É articulações. verdade que às vezes a gente vê aqueles halterofilistas que eles têm aquela. Eles têm uma barriga definida, só que é grande. Aumenta as vísceras também? Pode aumentar as vísceras. Então, assim, o GH é o hormônio do crescimento. Então, ele faz aumentar tudo. Na criança, ele faz aumentar os ossos. Então, a criança aumenta de altura. No adulto, não tem como aumentar o osso. Então, ele começa a aumentar outras coisas. Aumenta fígado, aumenta a língua, aumenta o baço, aumenta, assim, uma série de coisas. Então, a pessoa fica meio deformada, entre aspas, né? Então, não é indicado também o uso do GH para fins estéticos, vou dizer estéticos, não é indicado. O principal uso realmente é nessas crianças com baixa estatura. E, por exemplo, uma coisa que eu às vezes escuto falar, atletas de alto rendimento que falam, ai, mas eu realmente dependo do esporte pra pagar minhas contas, pra ter imagem, pra, sei lá. Sim, Depende. Quer, depende de quer, alguma quer, maneira. quer, quer falar que quer É, usar. O que, é. que você falaria para as Falo, pessoas? não use. Então, assim, vai fazer o esporte, porque assim, o esporte mesmo, ele não deveria necessitar dessas substâncias. E isso tudo também é doping. Se for um atleta de alto rendimento, isso vai ser pego no doping. Né? No caso do GH, se a pessoa usar GH, né, o hormônio de crescimento, por um período grande, ou que não seja um período grande, mas uma dose alta, ela vai ficar com algumas deformidades faciais e corporais que isso não somem mais. Depois o indivíduo vai ficar com aquela cara. Tá? Mas aí, se ele já não está mais usando, ele não vai ter isso detectado no exame antidoping. Mas se ele tiver em uso, vai ser detectado. E tem também outras formas, né, de você ter o aumento do GH por outras doenças. E às Sim, vezes tem aqueles gigantes, né, é. na televisão, como já teve Então, experiência com. já. Aí, nesse caso, é uma doença, uma patologia, né? Quem produz o nosso hormônio de crescimento, quem produz o GH, é uma glândula que a gente tem lá no meio da cabeça chamada hipófise. E a hipófise produz esse hormônio. A grande produção desse hormônio na nossa vida é na época da adolescência. Então, é aquelas crianças que de repente tem aquele estirão puberal que a gente fala, né? Você vê aquele priminho que você viu com 12 anos, você passou 2 anos sem ver o priminho, de repente vem um grandão. Sim, foi o GH que fez isso junto com os hormônios masculinos, né? Então, é o estirão puberal que é feito que ocorre nesse período e o GH tem uma grande participação, porque a hipófise produz muito hormônio de crescimento nesta época. Só que em alguns casos pode acontecer um adenoma na hipófise, é um tumorzinho benigno em geral na hipófise que produz muito GH. Se isso acontecer na infância, a criança vai crescer muito. Então, de repente, vai ser aquele adulto de 2 metros e pouco. Aí, quer dizer, vai ter outras alterações, de repente aquela criança começa a crescer demais
e você, assim, os pais levam ao médico, enfim, e acaba detectando essa alteração. E se for isso mesmo, tem que tratar, tem que tirar esse tumorzinho. Mas todo mundo de 2 metros não vai ter isso, Não, né? não, não. Isso ocorre, assim, né, é aquela criança que, assim, acho que muitas pessoas lembram disso, que na infância tem aquela curva de crescimento. Quando vai ao pediatra, o pediatra põe naquela curva de crescimento. De repente, aquela criança escapa da curva e começa a crescer desgovernadamente. Então, isso é algo que muitas vezes é investigado. E tem outras alterações, não só o aumento do crescimento, né? E aí tem que tratar. Mas isso é raro. Então, a maioria dos adultos que a gente vê aí de 2 metros não tiveram nenhum problema nisso. Eles cresceram por fatores genéticos, ambientais, enfim, mas não foi um problema. Esses outros que eu estou dizendo é realmente um problema. Mas além da altura, eles têm outros problemas, Pode né? ter diabetes, pode ter alterações metabólicas, pode ter apneia do sono, uma série de outras alterações, alterações articulares. E isso pode acontecer no adulto também. Então, se de repente o adulto começa a ter uma produção aumentada de GH, então uma pessoa lá de 30 anos, que apareceu lá um tumorzinho da hipófise produzindo GH, hormônio de crescimento. Essa pessoa não vai crescer, como eu falei. Só criança cresce, adulto não cresce mais. Mas ela começa a ter outras alterações. Então ela pode ter uma propensão a diabetes, a pressão alta, começa a aumentar o queixo da pessoa, as orelhas, o nariz pode ficar maior, as mãos. Então a pessoa começa a ter aumento de extremidades e essas alterações metabólicas. Só que demora para fazer diagnóstico, porque isso é lento, né? Como eu falei, é um processo benigno. Então, esse tumorzinho vai crescendo ao longo dos anos. E aí, quando a pessoa percebe, já está com as alterações instaladas. E além do GH, né, a hipófise produz outras coisas. Que mais que ela faz pra A gente? hipófise assim, tem gente que chama ela a glândula mãe, né? A hipófise é uma glândula pequenininha, mas Mas ordinária. muito importante, muito importante. Então, ela produz vários hormônios. Ela produz alguns hormônios que participam da, por exemplo, da secreção do cortisol. Então, assim, o ACTH, que controla a secreção. Eu vou falar Pode, pode falar. simplificadamente, porque senão vai ficar muito É que é detalhado. difícil mesmo, é. Então, ela produz, por exemplo, um hormônio que controla a secreção de cortisol, que é um hormônio fundamental para a nossa vida. Então, sem cortisol, a gente não vive. Que é aquele hormônio do Do estresse, estresse, né? isso. Quem produz são as adrenais, mas quem manda as adrenais produzirem é a hipófise, através do ACTH. Ela controla a tiroide, que a gente já falou da tiroide. Então, assim, a tiroide ela vai funcionar se a hipófise mandar um estímulo. Então, a hipófise manda um hormônio que chama TSH e esse TSH faz a tiroide funcionar. Além disso, ela controla a função gonadal, né? Então, a função dos hormônios sexuais, tanto no Testículo homem e quanto nas ovário. mulheres. Então, a hipófise controla os ovários e controla os testículos. Então, ela é responsável, por exemplo, por todo o ciclo menstrual na mulher e a fertilidade também. E no homem, a produção de testosterona e de espermatozoides. Além disso, ela produz também um outro hormônio que é a prolactina. A prolactina que faz com que a mulher consiga amamentar. Então, é a prolactina que faz a produção de leite pelas mamas. Então, é uma glândula super importante. E esse, agora falando da doença, né? O da prolactina é o mais comum, né? O É, prolactinoma, que é o é, tumor da hipófise que que. produz prolactina. E o que ele faz? Ele deixa a pessoa grande também? Não, o Não. único que deixa a pessoa grande é o do GH. Né? Então, assim, é interessante isso porque a hipófise ela pode ter vários tumorzinhos, em geral benignos, né, como eu falei, e cada um produz um hormônio. Então, assim, se for o do GH, o indivíduo vai ter esse quadro que a gente já falou, que fica com aumento das extremidades e tal. Se for o da prolactina, que é o mais comum, a pessoa vai ter um aumento da secreção da prolactina. Nas mulheres, pode até ter uma produção de leite pelas mamas. Nos homens é mais raro. Pode, mas é mais raro, tá? E além disso, a pessoa vai ter, no caso da mulher, vai ter uma irregularidade menstrual. Então, aquela mulher que começa a ter ciclos muito espaçados, às vezes fica meses sem menstruar, e ela vai ter também uma dificuldade para engravidar. No homem, vai ter também dificuldade para engravidar e pode ter alteração de libido, pode ter impotência,
Porque altera toda essa parte desses hormônios, testosterona e o estradiol na mulher. Testosterona no homem e estradiol na mulher. E aí, você comentou de hipogonadismo, né? Que é Que a gente isso tá falando aí. de É. testosterona. Mas o que seria mesmo as principais causas de Então, hipogonadismo pra gente ficar atento? uma das causas de hipogonadismo é o próprio excesso de prolactina. Então, assim, um tumor que produz prolactina, que é o prolactinoma, ele pode dar um hipogonadismo, que significa isso, ou a mulher ou o homem que estão com as gônadas são os ovários na mulher e os testículos no homem. Então, que estão com as gônadas não funcionando adequadamente. Então, uma das causas, por exemplo, é um excesso de prolactina. Então, na mulher, o quadro de hipogonadismo vai ser isso, quer dizer, ela vai ter ciclos menstruais bem espaçados, que podem até assim, ficar meses sem vir, dificuldade para engravidar e pode ter uma certa diminuição de libido, um desânimo. No homem, ele vai ter também uma infertilidade e vai ter diminuição de libido, impotência, pode ter uma certa fraqueza, um cansaço. Ele nota que tem uma menor força muscular também. E tem algumas causas genéticas pra isso ou é tudo externa? Tem causa genética, tem algumas síndromes que podem dar isso, que aí já são detectados em geral, assim, na adolescência ou no adulto jovem, mas pode eventualmente ser diagnosticado em quadros mais graves. Tem esse quadro, por exemplo, do excesso de prolactina, tem doenças próprias do ovário e próprias do testículo que podem dar isso. E tem uma situação que é uma situação fisiológica, por exemplo, que é a menopausa na mulher. Então, a menopausa leva a um hipogonadismo, mas isso é uma situação normal da vida. Claro que tem mulheres que vão fazer reposição hormonal, vão conversar com o médico delas e isso vai ser feito, isso ok, isso é recomendável em algumas mulheres, mas a menopausa, na verdade, é um hipogonadismo, né? Porque os ovários param de funcionar. Isso, a mulher chega lá numa idade, perto dos 50 anos, que os ovários deixam de funcionar. Agora, existem outras situações. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo: um indivíduo que tem. Uma mulher, por exemplo, que teve um câncer abdominal, alguma coisa, e precisou retirar os ovários. Ela também vai ter um hipogonadismo, tá? Então, uma situação fez. Um homem que teve algum tumor de testículo, precisou retirar os dois testículos. Se ele ficar com um, ele não tem hipogonadismo. Aliás, ele consegue compensar com o sol? Consegue, em geral, sim. Assim, a não ser que o outro testículo tenha alguma outra alteração, mas em geral consegue. O organismo tem essa capacidade interessante, né? De quando o indivíduo tem dois órgãos, um acaba assumindo a função, né? Isso acontece, por exemplo, com o pulmão, com o rim, com o adrenal e com o testículo em geral também. Se o indivíduo tira um testículo só, ele consegue muitas vezes ter a função normal com o outro. Agora, acontece em algumas situações, a pessoa que teve um tumor de testículo, tirar o testículo, às vezes tem que fazer radioterapia, e essa radioterapia pode afetar o outro. E aí não tem muito jeito, aí vai ter que repor o hormônio. Nesse caso, a testosterona está bem indicada. Aí Aí sim. ele pode, pra Aí quem pode. quer, Esse pode. É, outra coisa interessante da gente comentar, falando desses hormônios todos, e também a gente confunde, né? A tireoide com a paratireoide, né? Sim. Qual que seria a diferença das duas? São completamente diferentes. Então, assim, a tiroide, ela é única. As paratiroides são 4. Na medicina, a gente usa esse prefixo para assim dizer, ao lado, né? A paratiroide são glândulas que estão ao lado da tiroide, mas elas têm uma função completamente diferente. Elas são pequenininhas, então, normalmente, se a pessoa faz um ultrassom da tiroide, as paratiroides não são vistas, porque elas são pequenas e elas ficam ao lado e um pouquinho atrás da tiroide. Então, são 4, como eu falei. Então, né, a tiroide é como se fosse uma borboletinha. Então, tem uma paratiroide, uma de cada lado em cima, uma de cada lado embaixo. E a função principal da paratiroide é controlar o nosso metabolismo de cálcio no organismo. Tá? Então, assim, por isso que eu falo que a endócrina é muito interessante, porque mexe com o corpo inteiro, né? E as paratiroides, elas cuidam, digamos assim, do nosso esqueleto. Então, normalmente, quando está funcionando bem, ninguém nem sabe que as paratiroides existem, né? Se você perguntar para uma pessoa leiga na rua, você já ouviu falar em paratiroide? Saúde, né? Fala saúde. A pessoa Não sei o que nunca ouviu é. falar nisso, ouviu falar em tiroide, mas em paratiroide não.
Então, são 4 pequenas glândulas que ficam lá quietinhas e elas cuidam do nosso esqueleto. Então, quando a gente tem um problema nas paratiroides, por exemplo, se elas estiverem funcionando muito, a a gente pode ter um problema nos nossos ossos. Por exemplo, uma osteoporose, fraturas sem motivo aparente. Então, é um quadro que precisa ser tratado. E quando elas funcionam pouco, a gente vai ter pouco cálcio no sangue, porque elas não estão funcionando, elas não estão conseguindo manter o nosso cálcio funcionando bem. Tá? Perfeito. E a gente comentou também do cortisol, né? Do É, cortisol das adrenais. Ele é mesmo esse hormônio do estresse mesmo que as pessoas falam? é, De onde ele que surgiu isso? porque assim, numa situação de estresse, então vamos pensar hipoteticamente um estresse agudo. Então eu vou atravessar a rua e eu quase sou atropelada na rua. Então naquele momento, você leva aquele susto, né? O cortisol é um dos hormônios que vai ser liberado naquele momento. Então o indivíduo com um estresse agudo, usei esse modelo para pensar numa coisa bem aguda, né? Nesse estresse agudo, ele vai produzir um pico de cortisol. E aí, aqueles indivíduos que estão sob estresse crônico, então, um indivíduo que trabalha sob muito estresse, indivíduo que está lá, trabalha na bolsa, no mercado financeiro, um médico, enfim, ele vai ter muito estresse, ele pode produzir um pouco mais de cortisol do que numa situação mais calma. Mas, assim, o importante que a gente tem que saber é que o cortisol é um hormônio essencial para a vida. Não se vive sem cortisol. Então, digamos, numa situação hipotética, que a pessoa precisou retirar as 2 adrenais, ou precisou retirar a hipófise, como eu falei, a hipófise controla as adrenais. Se ela não tiver essa produção, ela vai ter que repor o cortisol. Existe o cortisol, que é o corticoide sintético, né? Que ela tem que repor para o resto da vida, não pode ficar sem. Mas não é um remédio também para ficar usando. Assim, né? O indivíduo fala, estou estressado, vou tomar corticóide. Não, não. Corticóide, ele tem milhares de funções. Acho que todo mundo já tomou um corticóide na vida, porque ele é um anti-inflamatório muito potente, muito bom, funciona para uma série de coisas, mas também a gente não pode ficar usando Não indiscriminadamente. é, É, uma vez eu tinha uma paciente falar, eu tomo anti-inflamatório porque, eu não quero sentir dor, eu quero pois ficar é. sempre desinflamada. Não Infelizmente, pode, gente. infelizmente essas medicações são vendidas sem receita, né? E tem um certo abuso, porque dor é um negócio chato, ninguém gosta Sim, de sentir sim. dor. E sabe que aquele remédio tira a dor. Só que a pessoa não sabe as consequências daquilo, né? E aí acaba abusando um pouco, e aí acaba tendo efeitos colaterais, efeitos deletérios. Perfeito. Também tem o excesso de cortisol, né? Tem. Então, assim, o excesso de cortisol quando é um excesso grande realmente, a gente chama isso de síndrome de Cushing, Uhum. porque Cushing foi a pessoa que descreveu isso lá há muitos anos atrás. Esse quadro do Cushing é uma situação bastante peculiar e bastante incômoda para o paciente, bastante desagradável, porque além do quadro externo, então a pessoa ganha peso, aqui sim, ganha peso, fica com muitas estrias no corpo, e tem fraqueza muscular, especialmente musculatura que a gente chama proximal. Então, o exemplo mais clássico é a pessoa tem dificuldade para levantar os braços, então, por exemplo, para pôr uma roupa no varal, ou se está sentado para levantar, porque é essa musculatura proximal de quadril. Mas, além disso, a pessoa tem muitas alterações metabólicas. Então, assim, diabetes, pressão alta, alterações ósseas, então, osteoporose. E por que acontece esse Cushing? Ou porque as adrenais estão produzindo muito cortisol por um tumor, por exemplo, que pode ser um tumor benigno ou um tumor maligno, ou porque a hipófise tem um tumor lá que está produzindo muito ACTH, então esse ACTH é o que manda as adrenais produzirem cortisol. Então, se tem um tumorzinho lá que está produzindo muito desse hormônio, ou porque o indivíduo está tomando muito corticoide. Então, por que isso pode acontecer? Porque ele tem uma doença que exige que ele use corticoide. Então, essas doenças são doenças, por exemplo, reumatológicas, neurológicas, pneumológicas, enfim. Tem uma série de doenças que o corticoide faz parte do tratamento. Então, por um uso prolongado ou um uso de doses muito elevadas, podem levar a esse Cushing exógeno. Mas às vezes não tem jeito, né? Às vezes a paciente tem uma doença tão grave
que ele precisa daquele corticoide. Aí, infelizmente, a gente não tem como tirar. E outra coisa que me veio à cabeça agora, que ouvi, mas não sei se é correto, que também o nosso tecido adiposo ele produz alguns hormônios, hormônios inflamatórios, né? Sim, E que o nosso tecido muscular, em contrapartida, produz hormônios anti-inflamatórios. É verdade isso? Eles atuam é, como um glândula? é verdade. E o tecido adiposo, né, o tecido gorduroso que a gente tem, cada vez mais tem se descoberto funções funções que ele exerce, né? E em geral são funções ruins, né? Então, eu falo isso para os pacientes. O tecido gorduroso, né, o nosso tecido adiposo, ele não é só incômodo no sentido de que esteticamente a gente se incomoda porque está mais gordo. Ele tem ações prejudiciais para o nosso organismo, sendo que são essas ações, ele produz substâncias que atuam como inflamatórias mesmo, são substâncias que levam a um processo inflamatório crônico no nosso organismo. Então é fundamental que a pessoa diminua esse tecido adiposo, essa gordura corporal, para que ela não tenha esse risco de anti-inflamatório, de procedimentos inflamatórios. Por outro lado, pegando um gancho, por outro lado, aquelas pessoas que têm muito pouca gordura corporal também não é interessante. Então, se a gente pegar especialmente atletas de alguns tipos de atleta de alta performance que tem muito pouco tecido gorduroso, isso também não é interessante. Faz parte do nosso controle metabólico ter uma porcentagem de gordura corporal. Então, às vezes as pessoas exageram e fazem muita atividade física e uma dieta muito restrita e acabam não tendo gordura corporal. Uma das coisas que acontece logo nas mulheres, nessas mulheres, por exemplo, é parar de menstruar. Porque precisa desse equilíbrio. Assim, o grande X da questão é que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, Sim. precisa ter uma quantidade de gordura corporal adequada, não pode ser nem muito nem pouco. Massa muscular é interessante que o indivíduo tenha, desde que ele tenha ganho essa massa muscular com prática de exercícios, não com substâncias que fizeram os músculos ficarem assim hipertrofiados, Levanta o né? copo já tá. Então assim, é importante que haja um equilíbrio. Então é legal quando você vê aquela pessoa, aquele atleta especialmente, que tem um corpo bem definido, assim, que tem massa muscular adequada, que tem uma certa quantidade de gordura corporal mais pequena, mas que aquele corpo é definido, é um corpo bonito de ver e que você sabe que tem um equilíbrio, é saudável. Agora, quando a pessoa tem muito pouca massa magra e muito excesso de gordura, o corpo não está em equilíbrio. Então, não é só uma questão estética, é uma questão de saúde mesmo. Você sabe que aquele organismo não está bem, Uhum. né? Mas o quanto que seria o ideal a gente ter, assim? Isso depende muito, né? Assim, num indivíduo, uma mulher adulta, quer dizer, ela deve ter mais ou menos, assim, se ela tiver 25% de gordura, tá ok. No indivíduo, um atleta, ele vai ter menos, né? 18, 17% mais ou menos. Agora, aqueles indivíduos que têm menos de 10% de gordura corporal, é muito pouco. Então, isso também vai impactar em algumas funções do organismo. E como endocrinologista, como médica, como cidadão, o que que para você seria um caminho para uma vida mais saudável? Que eu vejo Ah, que você faz bastante é exercício o no que sol o que eu também. procuro fazer para mim, né. É claro que, assim, a gente vivendo numa cidade como a nossa, quer dizer, a gente vive em São Paulo, que é uma cidade que traz muitas oportunidades, mas é uma cidade difícil, né, assim, é tudo distante, a gente pega trânsito para tudo, é uma cidade onde se trabalha muito, então é um ritmo muito intenso. Mas o que que eu costumo fazer e o que eu costumo indicar para as pessoas que me procuram? Fazer um mínimo de atividade física por dia, tá? Então, assim, aí tem pessoas que me falam assim: eu trabalho o dia inteiro e estudo à noite, por exemplo. É difícil mesmo. Você fala, pô, é difícil. Que horas que essa pessoa vai fazer? Eu falei, olha, faz no fim de semana dar uma caminhada. Não é o ideal, claro que não, mas é melhor do que nada. Você tá no seu trabalho, em vez de pegar o elevador, sobe a escada. Não é gostoso? Não, mas aquele indivíduo que não tem tempo nenhum, é melhor fazer isso do que nada. Se a pessoa tiver algum tempo, procura se exercitar mais. Então, assim, sai mais a pé ou entra numa academia, procura alguma atividade que seja prazerosa. Porque se assim, a pessoa odeia natação, por exemplo, você vai falar, ó, você tem que fazer natação todo dia? A pessoa vai uma semana e para. Então, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, mas eu não gosto de fazer atividade física, nunca fiz, não gosto. Eu falei, procura alguma coisa, assim,
um esporte, dança, enfim, Luta, luta, caminhada, ou bota uma bicicleta ergométrica na frente da televisão e fica assistindo alguma coisa, ouve um podcast, faz qualquer coisa. ouve Rocha da Saúde. Ouve Rochas da Saúde enquanto você faz exercício. Então, assim, é importante que a pessoa faça atividade física para um bem-estar, sabe? É muito ruim quando você vê um indivíduo que ainda não é um indivíduo idoso e que, assim, vai subir um lance de escada, fica bufando, né? Porque nunca fez nada. Se a gente não trabalhar o corpo, vai ficar É cansado. a poupança da saúde, né? Vai ficar cansado. Então, atividade física e, assim, uma dieta mais equilibrada. Acho que, assim, se a pessoa tem um peso adequado, ela não precisa fazer um regime. O que ela precisa é ter uma alimentação mais saudável. Claro que vai ter umas escapadas de vez em quando, vai beber alguma coisa, vai comer um doce, vai comer uma coisa fora Que do faz normal. parte Faz até parte pra. até pela vida social, por um prazer, mas não pode ser isso todo dia. Então a pessoa não pode beber todo dia, porque bebida alcoólica todo dia não faz bem, não pode ter só um prato cheio de gordura e cheio de fritura, e cheio de carboidrato, cheio de doce, não pode. Então tem que ter uma dieta equilibrada e de vez em quando dá umas escapadinhas, mas faz atividade física, que isso é fundamental. E a bebida alcoólica, ela engorda bastante, né? Engorda. O álcool é calórico e o que eu também costumo observar e ouvir de relatos de pessoas e ver na prática, né? Quer dizer, quando a gente bebe, em geral, a gente come alguma coisinha junto. E essa coisinha nunca é um alface, né? Não. É assim, amendoim, frios, frituras, é um aperitivo. Então, além do álcool, você normalmente está comendo alguma coisa junto. Digamos que a pessoa não coma, que ela só beba, que ela vá beber. O álcool por si é calórico. E aí eu faço até uma ressalva com os pacientes diabéticos também, que o álcool também interfere na glicemia. Além de ser calórico, ele também atrapalha o controle glicêmico. E o que mais que pode interferir? Por exemplo, o cara, ele tem um diabetes, mas tá compensado. O que mais que pode? Ah, eu tô bem, agora eu tô mal do diabetes. O que mais que pode, além do álcool? Várias coisas, né? Então, primeira coisa que a gente sempre pergunta é se ele tá tomando o remédio direito. Porque Uhum. às vezes ele fala, não, eu tomo 4 Tomam. comprimidos, mas um acabou e eu parei. Então, por exemplo, essa é uma das coisas que pode descompensar. A dieta inadequada. Então, aquela pessoa que de repente está comendo tudo errado. Ou começa a beber mais do que eu fazia antes, ou está exagerando na bebida. Ou tá com processo infeccioso, por exemplo, né? Não está tratando adequadamente, enfim, tá com alguma outra alteração que descompensa o diabetes. Mas em geral são coisas mais comportamentais mesmo. E o diabético, ele deve fazer exercício? O exercício físico, ele ajuda no diabetes? Muito, ajuda muito. Então, o exercício, eu até falo isso para as pessoas, né, para os pacientes. Vai fazer exercício que é como se você estivesse tomando uma dose de insulina a mais. Porque o músculo, ele capta a glicose de uma maneira facilitada. Então, enquanto você está fazendo atividade física, a sua musculatura está trabalhando, né? Você está exercitando aqueles grupos musculares. E esses músculos, eles estão captando a glicose do sangue. Então, eles fazem a glicose abaixar. Além de melhorar todo o resto, né? Performance cardiovascular, tudo. Peso, enfim. O emagrecimento também melhora a resistência à insulina? Melhora bastante. Algumas pessoas que têm um pré-diabetes ou um diabetes leve, se conseguirem fazer uma dieta mais equilibrada, exercício e perderem peso, especialmente aquelas pessoas que estão muito acima do peso, né? E se perderem peso, alguns deles normalizam os exames sem precisar de medicação depois. Agora, aqueles que já tomam muitas medicações não vão ficar sem remédio, mas eles vão melhorar. Então, muitas vezes você consegue diminuir a medicação, e vai melhorar o controle. Então, vai melhorar a saúde da pessoa. Então, exercício é fundamental. Com certeza. É E o que você enxerga como futuro da sua especialidade? difícil. Eu penso assim, o futuro da medicina, especialmente aqui no Brasil, que é o lugar onde eu vivo, me preocupa um pouco, tá? Porque assim, a gente vê, infelizmente, muitas faculdades abrindo, muitos cursos sem uma programação adequada, muitos médicos sendo lançados no mercado sem ter uma formação mínima, assim, de coisas básicas, claro, da parte formal né, da educação médica, mas também preparo do ser humano para atender outras pessoas. Porque assim, a profissão médica é uma profissão que
Eu gosto muito, sou médica há muitos anos, é uma profissão que eu me orgulho dela, gosto muito dela, gosto de tratar de pessoas, mas você precisa ter empatia, você precisa ter uma formação para isso, você precisa ter, seguir sempre princípios muito éticos e cuidar daquele ser humano. Alguém que procura o médico, ele está procurando ajuda. E infelizmente isso eu vejo que está faltando em muitos médicos jovens. Então isso me preocupa no futuro da nossa medicina. Acho que assim a gente tem órgãos que regulamentam a profissão, mas que estão deixando de olhar para isso, para esse futuro, para assim, para os nossos futuros médicos. Então eu, na minha especialidade, me preocupa porque infelizmente eu vejo hoje pessoas que se dizem endocrinologistas e que não são endocrinologistas de formação. Fizeram um cursinho aí de fim de semana, ganharam um certificado e falam que são endocrinologistas. Eu acho que cada vez que você procurar um médico, né, que o indivíduo for procurar uma pessoa, checar a formação mesmo desse profissional. Porque assim, às vezes vem aquele cabeçalho lindo no receituário, você espreme aquilo, não significa nada. Um monte de título que não vale nada. É importante saber se essa pessoa realmente é registrada na especialidade, se ela teve aquela formação. Então eu me preocupo, realmente eu Assim, me preocupo. porque é algo que você pode recorrer depois, né? Se der ruim. Eu me preocupo com a formação do nosso médico hoje, e não só do endocrinologista, do médico brasileiro mesmo, porque eu acho que abriu muito e abriu de um jeito sem preparo. Você tem hoje faculdades com aulas à distância. O médico não pode ser formado à distância. O médico precisa estar ali vendo o paciente, né? E às vezes com professores que não têm uma graduação suficiente para poder ensinar um futuro médico. Então, infelizmente, eu me preocupo. Sim, eu já ouvi algumas histórias assim de É, é. matérias que eram para ser lecionadas por médicos estar sendo lecionadas por não médicos, assim. O E, e, que e faz muita diferença você ter contato com um faz muita diferença. especialista. Eu acho que assim, no curso de medicina, numa fase inicial, existem aulas que são mais de cadeiras básicas, aí até cabe um não médico que seja da área de saúde, né, que administre essas aulas, mas mais para frente não. Você precisa ter um profissional que entenda daquilo de uma maneira mais ampla, não só do que está escrito no livro, né? Ele precisa ter aquela vivência da, da medicina para poder passar para um aluno. Perfeito. E a gente tá finalizando. Eu queria saber uma pergunta. Eu fazia a pergunta o que seria a Rocha da Saúde para você? Mas agora a gente tá nessa nova temporada e a pergunta qual que é o seu conselho de vida para mim, um jovem que tá não só profissional, mas pessoal? Qual que seria o seu conselho de vida para mim? Bom, primeiro eu acho que você está indo no caminho certo. Eu acho que você está procurando informações sérias, se cercando de gente que tem conteúdo para te passar, né? Porque eu já vi você falou com vários outros colegas, gente boa, e assim, eu te dou os parabéns, que eu Ah, acho que você está obrigado, indo no caminho obrigado. certo. E o que, que eu te digo? Assim, primeiro, como médico, eu acho que você tem sempre que se basear naquelas coisas que eu citei aqui. Tentar ser ético, ser sério e basear na ciência mesmo, porque a medicina é uma ciência. E como ser humano, eu acho que você já pegou o caminho certo, quer dizer, ter empatia, procurar sempre ser correto, sabe? A gente nesse mundo veio para ter um papel. Eu acho que cada um tem um papel e eu pelo menos procuro exercer da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que você está indo nesse caminho também. Ai, Então, que bom procure seguir o saber. seu instinto e fazer as coisas da melhor maneira possível. Perfeito, doutora. Doutora, você tem alguma mensagem que você queira passar para a audiência? Alguma coisa especial, algum conselho? Alguma algum outro conselho de vida? Algum conselho de vida, procurem sempre o médico certo e não usar hormônio indiscriminadamente. Não usem sem necessidade. Hormônio é coisa séria e traz consequências lá na frente. Então, usar para quando realmente precisar. E sabe uma coisa que eu pensei agora também? Compartilhamento das agulhas Ah, é. nas academias. Não falamos disso porque isso para mim é uma coisa inadmissível, né? É inadmissível. A agulha é uma coisa que não deve ser usada. Primeiro, não deve ser usada mais de uma vez. Cada um usa uma agulha. Por exemplo, um paciente que usa insulina, ele deve usar a agulha dele mesmo uma vez só e jogar fora. Então, a agulha é um negócio que não pode ser usado nunca por mais de uma pessoa, nem que seja assim, a mãe e o filho. Não. Cada um usa a sua agulha
E não usar nada que não seja prescrito por um médico confiável, tá? Assim, porque essa conta vai ser paga lá na frente, senão o seu corpo vai manifestar algum problema depois. Infelizmente, né? Infelizmente, Infelizmente, né? infelizmente. Então, doutora, algo mais que a senhora queira Não, comentar? acho que é isso. Eu queria agradecer muito sua presença, foi muito legal a conversa, foi Eu que muito bacana. agradeço. Você tá indo no caminho certo. Parabéns, Ai, que Pedro. bom saber, fico tocado mesmo. Foi uma coisa que eu comecei, falei, vamos ver no que vai dar, e já tá dando vários frutos, graças a Deus. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E conte comigo se precisar de mais alguma coisa. Perfeito, eu vou contar, hein? Tá joia. Então, pessoal, agradeço a audiência de vocês. Eu espero vocês no próximo episódio. Deixe o seu like e se inscrevam no canal. Se vocês não se inscreverem no canal, vai aparecer 4 ninjas na sua casa à noite. Eles vão te agredir brutalmente. Então, por favor, se inscrevam e curtam para isso não acontecer. E se inscrevam sigam as nossas redes sociais, o Instagram, o TikTok. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. As ninjas são ótimas.